Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou responsável pelo projeto Dori. Esse é o primeiro vídeo do nosso acompanhamento com as nossas coaches. Foi resultado dos 7 encontros que eu tive essa semana. E esse primeiro passo foi conhecer as coaches, conhecer quem são aquelas pessoas e saber em que momento da vida que elas estão. Então, era fazer um retrato e ter uma percepção de como cada uma se vê. É um mapa mental. O nome desse primeiro encontro eu dei de Ilhas da Personalidade. Ele foi inspirado no filme Divertidamente. O filme Divertidamente passa na cabeça de uma criança de 11 anos, que chama Riley, e aí a gente vai acompanhando todas as emoções dela. E no filme ele demonstra as ilhas de personalidade, que são coisas bem legais, né? Então elas são a formação, os complexos estruturais de Riley aos 11 anos. No caso de Riley, temos a Ilha da Bobeira, a Ilha da Amizade, da Honestidade, da Família. Essas são as ilhas que, no momento do filme, ele narra que fazem da Riley a Riley. Então, a gente queria saber as ilhas que fazem das nossas coaches as nossas coaches. São 7 mulheres que eu vou apresentar aqui no decorrer do vídeo para vocês e vou falar um pouquinho de como foi esse encontro, como funcionou. Bem, o processo usado para isso foi um mapa mental e a gente fez um mindset dessas coaches. O que é um mapa mental? O mapa mental é uma ferramenta, é um diagrama que ele foi sistematizado pelo psicólogo inglês Tony Buzan. Então, nesse diagrama é para gestão de informação. Você pode usar ele para qualquer tipo de gestão de informação. Você pode usar ele para estudar, você pode usar ele para planejar um projeto, para qualquer coisa. Nesse diagrama, a gente vê o objeto central no meio, e aí a gente vai puxando todas as informações, como eu vou mostrar aqui lá na frente para vocês. Então, a gente vai puxando todas as informações relevantes e vai criando tópicos e subtópicos. Então, é uma ferramenta muito interessante de organização e foi a ferramenta que a gente usou. O sistema que eu usei, ele chama Xmind, ele é gratuito para download, vocês podem baixar no Baixa Aqui, eu baixei no Baixa Aqui ou encontrar por outro lugar. Então, vocês podem fazer o download dele e fazer esse experimento em casa. E aí, agora eu vou passar um pouco para vocês do que é que eu pude aprender com essas coaches, do que é que eu pude aprender desse processo. Bem, vamos para Maria, nós vamos começar por Maria. Maria foi minha primeira entrevista, foi uma entrevista feita online. Maria não mora na mesma cidade que eu, então a gente fez essa entrevista por Skype. E as ilhas de Maria que ela tratou foi futuro, família, saúde, trabalho, espiritualidade, relacionamento e estudos. E aí a gente vai fazer um passeio mais ou menos por ela. Maria é uma enfermeira, ela trabalha com saúde pública e ela não está muito satisfeita no trabalho que ela está fazendo, não no local em si. Ela diz que ela gosta do local que ela trabalha, mas que a área de trabalho não é uma coisa que satisfaz muito a ela. E Maria está passando por uma fase muito de tentar entender o que é que ela quer ser quando ela crescer. Então, eu acho que ela está com um tempo já de formada, trabalhando, e bateu aquela crise normal do que é que eu quero ser, de se eu tô no caminho certo, se isso que eu tô fazendo é legal, daquela confusão de, peraí, pra onde é que eu vou? Eu tô indo pra onde o vento me leva? Então, a situação de Maria é mais ou menos assim. Hoje Maria mora com a mãe e a tia. Isso, a mãe, a tia e a avó. E Maria quer independência dela, Maria quer construir seu caminho, mas não tem nada planejado, não tem nada definido, ela apenas tem sonhos e vontades de construir um caminho.
Maria tem um relacionamento e tem vontade de construir junto com esse relacionamento essa história, mas tá num piloto automático, tá naquela de deixa a vida me levar para onde for, e agora ela decidiu pensar sobre a vida, pensar sobre a postura, pensar sobre tudo. E aí foi que ela veio parar nesse projeto. Então, quando ela decidiu fazer essa reflexão da vida dela, um pouco antes do projeto Dori chegar, e aí, como ela disse que meio como uma coincidência do destino, que eu não acredito muito nisso, eu acredito que as coisas têm que acontecer, sempre acontecem, nossos caminhos se cruzaram. Então, quando Maria viu o anúncio sobre o projeto Dori, ela se inscreveu, se interessou, e aí ela ingressou. Então ela está nesse processo. Eu senti muita disposição realmente, muita vontade, muita crença, muita fé nessa questão dessa mudança. Então eu acho que vai ser um trabalho bem legal para fazer, vai ser um trabalho bem interessante. O trajeto de Maria é quase uma viajante, ela está em cada dia num lugar, mas ela depende ainda de muitas pessoas, ou uma carona, ou alguma coisa para fazer, por exemplo, uma atividade física para trabalhar. Então, Maria, ela passeia de cidade em cidade, ela trabalha em uma, ela namora em outra, e ela mora em outra. Então, ela tem uma rotina bastante agitada, e o que dificulta, às vezes, ela programar, fazer algumas coisas. Então, talvez a gente tenha que fazer essa gestão de tempo e tudo isso, e vamos lá na frente avaliando. Tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês foi como ela se avaliou. Eu tô relatando apenas o que a gente conversou e tentando não fazer nenhuma avaliação, né? Apenas relatar o que foi trazido. E uma coisa que ela me considerou, que ela pontuou, é que ela é bem ansiosa, mas também que ela é uma pessoa bem humorada, ela se considera otimista. Então, vamos começar o processo com Maria e vamos para a próxima. Agora vamos saber um pouquinho sobre Pequena. Pequena, ela acabou de ser mãe, tá naquela fase, né, com um bebezinho. E a vida de Pequena mudou bastante depois desse bebê. Então ela tá numa cidade nova, ela tá numa vida, numa rotina nova, ainda querendo conhecer, fazer amizades, querendo vivenciar mais algumas coisas. E Pequena é uma pessoa muito reservada, mas ela se considera bom ouvinte e confiante. Então Pequena passou por um processo, ela iniciou um processo de estudo, e ela decidiu, em algum momento da sua vida, fazer uma outra coisa. Passou alguns anos fazendo e satisfeita com isso, e agora a Pequena quer retornar para esse processo que ela tinha iniciado alguns anos atrás. Ela gosta muito de escrever, ela gosta de falar sobre mulheres fortes, e ela quer voltar a estudar para poder criar essa base para escrever o que ela gosta de escrever, para falar sobre o que ela gosta de falar, para reforçar algumas coisas que ela pensa, a forma dela de pensar. Ela prefere esse ambiente de trabalho mais reservado, ela gosta de criar no silêncio. Então, ela é o tipo de pessoa que ela gosta de trabalhar sozinha, ela gosta de trabalhar com ela é mais reservada, mas ela é muito confiante nela mesma, ela é muito confiante na capacidade dela, ela tem um otimismo, um positivismo muito grande. Então, ela acredita que tudo o que ela deseja, ela consegue. Então, isso já é uma coisa muito bacana, uma forma de pensar que vai ajudar bastante o nosso trabalho, porque eu senti nela essa força de vontade, eu senti nela essa persistência e esse desejo de mudança. Então, Pequena está nesse processo de mudança e eu acho que vai ser muito interessante a gente abordar aí o caso dela. As ilhas de Pequena, que ela considerou, são espiritualidade, trabalho, relacionamento, estudos e família. Sobre espiritualidade, uma coisa me chamou muita atenção.
Na verdade, ela não tem nenhuma religião, mas ela diz que ela sente muita vontade de ter, de se encontrar, porque ela diz que ela quer trazer isso para o filho dela, que ela acha muito bonito, que ela acha muito importante essa questão de ter uma fé, de ter uma crença, e que ela se considera uma pessoa de fé, mas ela não tem religião. Então, ela quer trazer, ela quer buscar uma religião para que ela possa dar isso para o filho dela, para que ela possa dar essa segurança, essa fé, essa base. Então, ela se considera muito curiosa em relação às religiões, mas eu achei isso muito interessante dela trazer isso para o filho dela. Então, sobre relacionamento, família e tudo isso, eu acho que esses são os pontos interessantes para a gente tratar sobre ela. E eu estou super empolgada com esse processo e a gente vai caminhando para ver no que é que ele vai dar, né? Estou bem empolgada. Bom, vamos lá para Rosa. Rosa é a pessoa que ela sabe onde ela quer chegar, é um mundo bem idealizado, assim, que ela tem na cabeça de fazer um mundo melhor, cheio de desejos, de ideologias e de sonhos. O que Rosa precisa é saber onde ela tá, porque ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não sabe muito bem onde ela está. Rosa é uma estudante, ela está estudando para ingressar num curso de medicina e a vida de Rosa é como o vento vai levando ela. Então, ela ainda tem algumas questões para entender na mente, para entender na cabeça, para poder caminhar. Mas ela tem um projeto muito claro na cabeça, na mente dela. Ela nunca trouxe isso para o papel. Mas ela tem um projeto ambicioso e bem bacana, bem interessante. E projeto social, assim, e projeto profissional, uma coisa bem interessante, mas que tá ali ainda na ideia, no pensamento, na cabeça. Então a parte profissional dela é uma coisa que ainda tá rondando por ali, sem muito colocar no papel, sem muito trazer isso para a realidade. Então são ideias bacanas, mas ainda um pouco longe do que ela tá hoje, da posição e da realidade que ela tá hoje. Então é um passo talvez muito grande, e aí a gente vai tentar ir caminhando devagarzinho para ela conseguir chegar, dando um passo por vez. Sobre a vida profissional é isso. Sobre a saúde é aquilo que eu falei, então ela tem, essa é uma questão que ela quer resolver e pontual, mas é uma coisa que a gente passa. A espiritualidade para ela é uma coisa super importante, é o que mantém ela viva, é o que move. E assim, ela tem uma religião, mas ela se incomoda às vezes com as questões práticas de você ter essa religião, mas de resto ela se considera muito satisfeita, ela se considera muito feliz e ela tá onde ela quer estar, então isso é bem legal. Então, no geral, como ela está estudando, esse ponto da questão da dificuldade da concentração, da dificuldade em definir as prioridades, foi um ponto muito forte que ela trouxe. Então, ela não consegue definir as prioridades, ela não consegue seguir um cronograma, todas as coisas sempre distraem ela do estudo. Então, essa questão nela é uma questão que eu acho que a gente tem muito importante para tratar. Como o estudo é um passo para ela chegar aqui onde ela quer chegar, talvez ela não tenha percebido, ou não sei, não tá ligando uma coisa na outra, esse processo ele se torna às vezes um pouco cansativo, um pouco estressante do estudo. É um pouco desestimulante. Então é esse ponto, entre outros pontos, que nós vamos trazer para tratar com ela, tá? Vamos lá adiante.
Vamos agora para Liberdade. Liberdade é uma figura assim muito legal, muito bacana. Ela te encontra já sorrindo, uma energia super legal. Mas é aquela menina cheia de sonhos, cheia de ideais bacanas, cheia de ideia legal. Mas que na hora de trazer isso para a realidade, para a prática, por ela ter bastante sonho, por ela ter bastante coisa, ela ainda fica meio perdida. É como se ela quisesse abraçar todo mundo. E se desse, ela realmente, essa é a vontade, você sente essa vontade nela de abraçar o mundo. E aí ela acaba se perdendo de onde vai, para onde vem, mas é uma pessoa que você vê muito coração, muita emoção em realizar as coisas. Você sente, ela passa isso pra gente. Então, as ilhas dela, que ela considerou foi o estudo, trabalho, saúde, lazer, família. Não é uma ilha, que eu vou ler lá na frente, ela botou o nome da ilha, não é uma ilha. Relacionamento, espiritualidade e imaginação. Então, ela se considera uma artista, realmente ela é uma artista. E ela é cor, uma palavra que você olha assim e você lembra ela é cor. Então, ela quer trazer muito isso. Então, ela tem uma ideia de mudar o mundo e aí ela vai abraçando todas as vertentes capazes de mudar esse mundo. Ela é muito imaginativa, eu não sei se existe essa palavra, desculpa, mas ela é muito criativa, cheia de ideias. A espiritualidade para ela é o contato com a natureza, em tudo ela pode encontrar a espiritualidade. Então eu acho que o caso de Liberdade é a gente tentar. Ela diz que não gosta de moldes muito, mas é a gente tentar trazer essa liberdade para a realidade. E não uma realidade ruim, porque isso não combinaria com ela e também não combina comigo e nem com o processo de trabalho. Mas mostrar como ela pode ser mais produtiva, não só produtiva, trazer mais esses sonhos para cá. Trazer esses sonhos, colocar no papel, idealizar. O engraçado é que ela quando eu encontrei com ela, ela já me trouxe todas as ilhas escritas. Então, ela já trouxe esse processo todo escrito, ela já fez esse processo de raciocínio. Então, parece uma pessoa muito aberta. Ela demonstrou ter muita abertura, muito interesse, muita disposição, tanto em ensinar quanto em aprender. E eu vou mostrar aqui um pouco, falar um pouquinho assim, na questão dos estudos. Ela é uma menina que ela gosta muito de estudar, então ela quer sempre estar estudando coisas diferentes, coisas novas em várias áreas, mas ela tem uma missão. Isso é interessante, ela tem uma missão de vida muito clara na mente dela. Ela tem um mundo muito claro para ela, de como é o mundo para ela. Então, ela ainda diz ter algumas amarras, ela ainda tem algumas questões para resolver, como todas nós temos. Ela tem alguns pontos ainda interessantes para serem trabalhados, mas algumas amarras, como ela mesma disse, que ela é liberdade, mas que tem algumas amarras. E assim, eu vou ler aqui essa parte da ilha, não é uma imaginação. Não é uma ilha, porque eu achei interessante e vou trazer para vocês. Ela diz ter um arco-íris de estimação, que eu acho que é como eu falei, a palavra que define ela é cores. Ela sonha em propagar o amor em massa, desenha sentimentos e músicas. Ela diz ver mais com o coração do que com os olhos. Ela também falou que precisa de ajuda e gosta de ajudar, então ela gosta dessa troca, ela está aberta a essa troca. Tenta aprender tudo e continua sabendo nada, o que também é uma coisa bem legal, que a vida da gente é assim. Se chama Liberdade, mas ainda tem amarras e quer te chamar para voar junto com ela. Então ela tem
esse mundo interno, essa questão de querer muito, de querer abraçar o mundo, e isso é bem legal. A gente só precisa fazer as adequações junto com ela, a gente só precisa ir direcionando essas coisas, essas questões. Esse é um trabalho bem interessante de ser feito. Agora vamos para a Pérola. Bom, Pérola no início, como eu brinquei um pouco, né? Ela tá na concha. É uma pessoa muito preciosa, mas que passou por algumas decepções, passou por alguns momentos importantes na vida dela, momentos definitivos na vida dela, momentos em que fizeram que ela questionasse muita coisa. Então ela passou por algumas decepções, alguns traumas que fizeram ela se fechar. E com isso, Pérola desenvolveu uma capa de proteção. Então, para ninguém acessar a Pérola, ela se fechou na concha. Então, o início até do nosso diálogo, Pérola, apesar dela se considerar bastante extrovertida, ela estava bem travada, ela estava ainda muito guardando as coisas, sabe? Como que ali fechada e guardando, e aos poucos ela foi se soltando. Mas eu acho que é um caso super interessante para a gente tratar também. As Ilhas de Pérola: família, religião, trabalho, amigos, lazer e objetivos. Pérola considera assim, então, uma família bem estruturada entre ela, a filha e o marido, e os outros parentes, irmão, cunhada, isso. E ela considera que essa família dela é bem estruturada, isso foi bem legal, ela parece ter realmente a base nessas pessoas, união, amor, respeito, foi tudo que ela tratou, então é uma coisa muito bonita de ver. Mas ela está num momento de vida questionando bastante coisa, que ela passou por algumas coisas, passou por uns processos e está questionando, principalmente sobre a confiança em relação a algumas situações que ela passou que trouxeram para ele esses traumas. Então, algumas coisas ainda de necessidade de perdoar, algumas necessidades de superar algumas situações. Pérola trouxe uma ilha chamada Amizade, eu acho que só 2 trouxeram. E ela pareceu trazer toda a infância quando ela falava de amizade. Então, era uma coisa muito importante que ela traz desde a infância. A Pérola já morou em diversas cidades e ela muda muito de local. Então, a recordação que ela trouxe de amizade foi essa recordação de uma infância, de um momento lá atrás, e que ela traz até hoje. Que ela faz questão de alimentar, que ela faz questão de manter isso vivo. Então, que é especial para ela poder reencontrar, e são pessoas que ela pode passar muito tempo sem ver e é como se ela tivesse visto ontem, porque as coisas fluem, existe esse sentimento muito forte de amizade. Sobre o lazer, ela diz que ama viajar, que o lazer para ela é viajar, e é uma coisa que ela diz estar conseguindo fazer, então é uma coisa muito bacana. Ela diz que consegue fazer planos e executar esses planos, mas o ponto mais delicado de Pérola é essa questão da confiança e começar um novo caminho, e começar um caminho a dar um direcionamento para ela do ponto de vista profissional, porque ela está sem trabalho por uma escolha e fazia muito tempo que ela não se encontrava nessa situação. Então, por ser uma pessoa muito ativa, de lidar com o público e tudo isso, ela sente essa falta, e ela sente que ela ainda tem, que ela tem muitas coisas para realizar, que ela tem muitos desejos, muitos sonhos de estudar algumas coisas, teatro, psicologia, fotografia, várias coisas, e que ela tem essa vontade de realmente estar provocando, estar estudando, estar se desenvolvendo e tá trabalhando com uma coisa nova. Então, talvez conhecer um mundo novo, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e abrir um pouco, sair um pouco da concha. Então, vai ser um caso bem legal pra gente tratar.
Estou muito feliz e vamos pro próximo. Vamos falar de Barbie agora. Então, Barbie é uma pessoa muito segura. Ela parece ser muito certa do que ela deseja, do que ela quer. Ela tem as coisas muito claras na mente dela. E foi interessante essa retrospectiva que ela me deu, esse feedback, em relação a como era importante ela se ouvir falar. Isso foi muito legal, né? De você se ouvir falar sobre você, de você descrever sobre você. E ela é bem metódica, então foi um processo rápido, porque ela conseguiu seguir toda a metodologia junto comigo. Ela é professora, então tem essa questão toda, bem metódica. E as ilhas de Barbie foram trabalho, que foi que eu falei que teve essa ilha, família, religião, estudos e relacionamento. Então, assim, na questão do trabalho, ela foi uma das poucas que me passou satisfação em relação ao que ela trabalha, satisfação em relação ao que ela está fazendo. Ela tem sim vontade de crescimento, mas ela ela está feliz. Ela está feliz em relação ao trabalho, ainda que tenha sonhos e ideais. Então isso é bastante interessante. Então ela está conseguindo desenvolver projetos no trabalho, desenvolver várias coisas. E uma das questões que ela me trouxe, que seria um ponto a se resolver, é a questão da organização, que ela não conseguia manter uma organização, principalmente de tempo e de entender prioridades. Então, essa questão foi uma questão interessante para trazer nela. Aí foi o que ela trouxe, o eu, a ilha do eu, que ela queria ser mais organizada, ela queria ser um pouco, ela colocou menos transparente, mas um pouco menos de expor o que pensa, fazer isso um pouco menos, expor o que pensa de maneira muito sem filtro, foi o que ela falou, né? Pensar antes de falar, cuidar um pouco mais da alimentação, estética e ter mais tempo para descansar, aqueles tempos realmente o ócio, sabe? Então, ela sente falta desses ócios, que eu chamo até de ócio, eu gosto de chamar de ócio criativo. Então, são momentos importantes na vida da gente e são coisas que ela sente falta. Nas outras áreas, ela pareceu ainda estar muito... Ela pareceu estar satisfeita, então tem a parte toda dos estudos, de tudo, mas Barbie é uma pessoa que ela parece... ela aparenta estar feliz em entender a necessidade de mudanças, mas ela não traz muito um peso. Ela traz uma leveza e uma certeza. Ela não é uma pessoa que fica na dúvida, que fica em cima do muro. Então ela traz muita certeza a respeito das coisas que ela fala e aparenta ter ciência dos pontos onde ela precisa melhorar e onde ela quer dedicar mais tempo. Então, como eu disse para vocês, ela tem uma metodologia muito clara. Agora, dificilmente traz, digamos, o que ela faz no profissional, da questão da organização e tudo, dificilmente ela traz isso para a vida dela pessoal. Então, de planejar, de organizar, de colocar no papel, de fazer planos, do ponto de vista pessoal. Ela faz isso mentalmente, mas ela não traz isso para o papel, ela não estabelece alvos, metas. Então, talvez esse seja o trabalho que a gente vai ter aí pela frente. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente com Barbie. Vamos para a última, não menos importante, é Estrela. Bem, Estrela, a gente não conseguiu manter toda a metodologia do mapa mental, então a gente foi passeando por diversas áreas. Eu ainda coloquei aqui junto com ela as ilhas,
mas a gente não desenvolveu muito cada ilha separada. Foi um processo bem mais fluido. Então, as ilhas dela, ela considerou como fé, amigos, família, profissão e estabilidade. Sobre a questão da fé, é uma coisa muito importante para ela, e ela realmente não duvida da fé, vamos assim dizer. É uma coisa que move, que dá sentido, e sem a fé ela fica sem direção. E hoje ela se diz ter vontade de ter mais autonomia até para poder praticar a fé, até para poder praticar todo esse desejo, todo esse sonho dela. Então, Estrela é uma pessoa altamente artista, altamente criativa, intuitiva. Ela tem uma alma muito livre, mas é como se o corpo estivesse prendendo essa alma dela de voar. É como se todos os acontecimentos, todas as histórias, todas as questões pessoais dela, todos os acontecimentos, tudo que ela viveu na vida, tivesse sufocando, colocando na gaiola essa alma livre. Essa alma que acredita no amor, na liberdade, numa vida cigana, numa vida de muita mágica, é uma vida mágica, e ela tem muita obra de arte, muita coisa pronta, música, livro, ela tem muita coisa legal, mas é como eu disse, prenderam naquele corpo uma alma livre. Então, talvez algumas coisas, principalmente passar pela questão do eu, do ver mais, olhar mais para si, do não responsabilizar tanto os outros. É um processo que eu acho que vai ser um desafio bem bacana. E assim, é um alinhamento entre o coração e alma de um lado contra corpo e mente de outro. Então, é a gente tentar alinhar o que o coração e a alma querem com o que o corpo e a mente acreditam que elas são, com as limitações, com tudo, e é para liberar ela, sabe? Dela brilhar. Então, tem umas coisas que estão tapando o brilho dessa estrela, alguns sentimentos de muito tempo, de muita coisa, de muita história de vida, sabe? Que ficou guardado, e talvez ela não tenha ela não acredite que ela ainda pode brilhar, sabe? E é isso que a gente precisa, que a gente vai trabalhar nesse processo com Estrela. Acho que vai ser bem legal, um desafio bem interessante, e eu tô super empolgada. Bem, nós vamos finalizar aqui o vídeo de hoje. Fiz esse passeio, e o que eu sugiro para vocês? Como eu já falei, a ferramenta que eu usei foi o Xmind. Se vocês não tiverem essa ferramenta, não quiserem, não puderem baixar por algum motivo, um papel e uma caneta. É tudo que vocês vão precisar para aplicar isso em casa. Então, vamos lá. Vocês vão colocar vocês no centro de tudo, e com isso vocês vão puxando balõezinhos. E nesses balões aqui vai estar cada ilha de vocês. Vocês podem criar ilhas novas, dessas que não tem aqui. Sugiro que vocês assistam o filme da Hayley divertidamente, porque ela está passando justamente por um processo de mudanças de ilha, porque ela passa da infância para a juventude, então algumas ilhas que não são dadas mais atenção, elas vão perdendo a força e acabam se desconstruindo e caindo. E sugiro que vocês assistam o filme e façam esse processo em casa, de identificar as ilhas de vocês, de identificar os pontos importantes. É uma tempestade de ideia, um brainstorm que você vai fazer sobre sua vida. Então, como é que você se vê agora, nesse momento? Não pense daqui a um ano, não pense ano passado. O que é importante é você se entender agora. O que é importante é você entender o momento atual que você está vivendo. Se quiser, pode compartilhar comigo. Eu vou botar o e-mail
para vocês, que é projetodori@gmail.com.br, ou desculpa, projetodori@gmail.com, e aí vocês vão poder acompanhar tudo. Vocês podem me mandar e aí eu vou dando dicas, eu vou dando sugestões a vocês e falando algumas ferramentas que vocês podem ir utilizando durante esse processo. Semana que vem tem mais e eu vou estar aqui de novo para vocês mostrando como é que foi o processo da semana que vem. Um beijo e um bom fim de semana para todos. Continuem acompanhando nossos vídeos.